Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui na Studway. Eu sou o Vinícius Meschini e hoje eu tô trazendo para vocês mais um conteúdo aqui para nossa playlist de SQL. E hoje a gente vai dar continuidade ao tema da aula passada, que é junções. Então hoje a gente vai estar trabalhando em específico uma única junção. A gente vai estar trabalhando um dos joins que eu apresentei na aula anterior. Então hoje qual que será o join que a gente vai trabalhar, né? A gente vai estar dando uma olhada nele aqui embaixo rapidinho. Primeiramente, só introduzindo, aqui é uma situação onde a gente tem mais de uma tabela. Então aqui eu tenho a tabela A com seus dados populados e a tabela B com seus dados populados. E a gente utiliza os joins, né, as junções, quando a gente quer mesclar essas duas tabelas, quando a gente quer em uma única consulta tá conseguindo, né, obter o resultado das duas tabelas simultaneamente. Então a gente consegue fazer isso no SQL através dos joins ou do apply. Existem algumas formas de a gente conseguir fazer essa conexão entre as tabelas, né, fazer essa pontezinha para que a gente consiga obter mais informações em uma única consulta. Então na aula de hoje a gente vai estar trabalhando de um dos joins. E o join escolhido é o inner join, tá? O inner join, como vocês podem ver, ele só tem aqui, o inner join, como vocês podem ver, na mesclagem aqui das duas tabelas, né? Tabela A e tabela B, a gente só tem aqui informações bem na intersecção, aonde eles se juntam. E por quê? Porque o join, né, é uma junção feita por equivalência, correspondência, aonde a gente tem aqui, quando a gente faz um join, quando a gente tenta entrelaçar as tabelas, a gente precisa utilizar campos de referência. Elas precisam ter campos que a gente possa utilizar em comum para elas conseguirem se entender, que é assim que a gente vai fazer as ligações. Então, no caso aqui, eu deixei de exemplo, a gente tem um campo em A, e esse campo em A, na tabela A, ele tem que ser equivalente ao mesmo campo da tabela B. Então, essas informações, esses campos, têm que ser idênticas. Assim, ele vai conseguir linkar uma linha de uma tabela na linha da outra tabela, tá? Então, isso aqui a gente vai ver em exemplos práticos mais para frente. Aqui eu montei 3 tabelinhas para a gente trabalhar isso. Então, a primeira tabela aqui é uma tabela de cliente, bem basicona. Todas as tabelas eu montei o mais básico possível para ficar mais fácil o entendimento, sem tanta informação assim. E aqui na tabela de cliente a gente tem 5 clientes cadastrados. Pode ver que ela tem um ID cliente, então é sempre o mais viável uma junção é quando a gente consegue estar utilizando identificadores únicos, assim a gente evita questões de duplicatas, a não ser que sejam questões de duplicatas que não tem para onde correr, né, que realmente vai ter, igual aqui a gente tem embaixo venda, a venda vai poder ser feita para o mesmo cliente várias vezes, então pode repetir aqui o ID do cliente infinitas vezes, né. Então a gente tem aqui cadastrado o ID cliente de 1 a 5, o nome do cliente e a data de nascimento. Essas informações da tabela cliente. A gente também tem a tabela venda, né, onde ela tem o ID da venda, o identificador único dela, tem a descrição da venda, tem aqui um total, e a gente tem aqui duas informações bacanas, que é o quê? Na venda, a gente está referenciando aqui o ID do funcionário, que é quem efetuou essa venda. No caso aqui a gente só enxerga como ID funcionário 1 e duas vendas aqui para o ID funcionário 2. E aqui a gente tem o campo também ID do cliente, que a gente está referenciando quem foi que comprou. No caso aqui ID cliente 1, outra venda para o 2 e outra venda para o 3. E aqui como que a gente sabe, né, qual cliente? A gente quer consultar lá as vendas e quer saber quem comprou. Então é para isso que serve as junções. Aqui pelo campo ID cliente a gente vê que ele tem aqui um identificador e na tabela cliente esse identificador é único. Então existe aqui o identificador 1 e o identificador 1 pertence para o Vinícius. Então a gente consegue fazer o link, né, usando essa mesma lógica aqui. Campo de A, que no caso a gente poderia colocar o ID cliente aqui da tabela de venda e vincular com o ID cliente da tabela de cliente. Assim a gente já conseguir mesclar as duas tabelas e obter essa informação do nome do cliente, né, quem fez essa compra, bem do lado. E aqui a terceira tabela que eu deixei parada é justamente a referente a funcionário. Então quem foi que efetuou essa venda para esse cliente? A gente também consegue obter essa informação fazendo um vínculo, né, direto entre a tabela de vendas e a tabela de funcionário. Assim a gente vai conseguir capturar o nome do funcionário que efetuou essa venda. Então vamos aqui para a prática, vocês vão conseguir ver quais são os resultados que a gente conseguiria obter, tá? Então vamos abrir aqui uma abinha do SQL, eu já estou conectado aqui no banco de dados. Se você não viu como conecta aí o seu SQL Server no VS Code, a aula tá em cima, uma aula bacana, rapidão, você vai conseguir configurar o seu SQL Server no seu VS Code. Então primeiro vamos consultar aqui as tabelas, né, que eu citei ali. Então a gente vai ter a primeira tabela, vou colocar from DBO, ele vai aparecer aqui as 3 tabelas, cliente, a outra tabela, né, que a gente tem, que é a DBO venda, e a gente tem também a DBO funcionário. Eu vou dar um execute nas 3 e a gente vai ter as informações, são as mesmas dos prints lá, tá? Então, a gente tem a tabela de cliente, a tabela de venda e a tabela de funcionário. Então aqui a gente vai seguir a mesma lógica que a gente viu aqui na imagem, tá? A gente vai pegar e fazer essa junção aqui através do campo de uma tabela que a gente vai chamar de A e linkar isso com o campo de uma tabela que a gente vai chamar de B. Vamos fazer essa mesma lógica primeiro para a
tabela de venda. Eu vou tirar aqui funcionário por enquanto, vou comentar ela aqui e vamos trabalhar com o link de cliente e venda. Então, o que a gente pode utilizar? A gente tem que sempre analisar o que a gente pode utilizar para vincular uma tabela a outra. E nesse caso aqui, o que a gente tem de evidência é que a gente consegue utilizar o campo ID cliente para vincular a venda. Em ambas as tabelas a gente tem informação do ID do cliente que efetuou essa compra. Então, vamos lá, vamos montar aqui agora um select embaixo, fazendo esse vínculo. A gente quer consultar a venda, então vou colocar aqui from dbo.venda, vamos chamar ela de tabela A para ser igual o exemplo, tá? E aqui embaixo eu vou utilizar o inner join, que é o join que a gente está utilizando, e quem a gente vai vincular é a tabela cliente. Então, a tabela cliente vai ser a tabela que a gente está tentando entrelaçar, né? Relacionar com a tabela de venda. Vou colocar o apelido dela de B. E a gente passa os parâmetros através da cláusula on. Então, a gente coloca aqui on. A gente pode colocar entre parênteses se quiser, mas não é uma necessidade, tá? Então, aqui a gente vai fazer a mesma lógica. A, lá em vez de campo, a gente vai chamar o campo que a gente quer utilizar para ser referência. No caso, ID cliente. E de B, a gente vai utilizar o mesmo campo. Pronto. Aqui a gente tem selecionando da tabela venda, vinculando ela, né? Fazendo uma ligação com a tabela cliente através dos campos ID cliente presente nas duas tabelas. Se eu executar esse código assim, eu vou executar os três juntos para vocês verem a diferença. A gente tem em cima só a tabela de cliente, contém 3 campos. A gente tem embaixo a tabela de venda, né? Que ela contém aqui 5 campos. E embaixo a gente tem a tabela que a consulta que a gente fez usando as duas tabelas. Que a gente pode ver que a gente tem um total de 8 campos. Ele colocou uma tabela do lado da outra, tá? Fazendo select só nela aqui, pra gente ver melhor. Eu vou expandir ela aqui e a gente consegue ver os 8 campos, um do lado do outro. A gente pode ver que a gente manteve todos os campos de venda aqui, tá? Então tem aqui o ID da venda, descrição, total, o ID tonar, ID do cliente e depois ele vem ID do cliente de novo. Por quê? Por causa que a gente está utilizando esses valores como os parâmetros. Então, da mesma forma que a gente passou na regra que o ID do cliente da tabela A, que é a tabela de venda, tem que ser igual ao ID do cliente da tabela B, para que a linha seja correspondente, né? Para que coloque uma linha do lado da outra, a gente consegue ver isso aqui. Da tabela venda, o cliente é 1, ele vinculou ao ID de cliente 1 da tabela cliente. E assim para os demais. E isso a gente consegue controlar o que a gente quer visualizar, tá? Então a gente consegue passar. Se eu quisesse só visualizar os conteúdos de venda, eu poderia colocar aqui um A asterisco, que ele ia pegar tudo que é de venda e voltaria só assim, então. Agora, outra coisa interessante que é pra gente analisar aqui. Se vocês perceberem, a gente tem um total, quando a gente seleciona tudo, a gente vê que a gente tem 3 vendas, mas a gente tem 5 clientes. E aqui embaixo só retornou 3 linhas. Mas o que aconteceu com os outros 2 clientes? E aí que tá a relação de equivalência do inner join. O inner join, como a gente vê na imagem aqui, ele sempre vai retornar só a intersecção, que é o que você consegue enxergar dos dois lados. Então, nos dois lados a gente tem a ID de cliente 1, 2, 3. A gente pode ver aqui. Na venda, a gente tem apontando pro ID cliente 1, 2 e 3. E a gente tem na tabela cliente o cadastro do 1, 2 e 3. Então, quando ele vai e tenta vincular o ID cliente 4 a uma venda, ele não encontra nenhuma venda que esse cara tenha participado. Então, ele não fez nenhuma compra ainda. E o cliente 5, a mesma coisa. Ele não encontra na tabela de venda nenhuma venda com o ID dele. Por isso que eles não aparecem. Então, a gente tem essa questão do inner join, que ele sempre vai mostrar as informações que forem equivalentes. Então, se tem do lado de A, também tem do lado de B. É importante frisar isso daí, porque você vai estar, separando, não vai estar exibindo clientes que nunca fizeram uma compra. E caso você queira misturar os campos, não quero mostrar todos os campos das outras tabelas. É simples, você vai utilizar o apelido da própria tabela que você criou e selecionar os campos. Por exemplo, de A. Então, de A, eu só quero a informação do total, e de B, que é a tabela do cliente, eu só quero a informação do nome do cliente. Você tem acesso a todos os campos, mas eu só quero visualizar esses dois. Se eu executar, ele vai trazer só a informação do total da compra, foi de 12,38, e o nome do cliente que comprou, foi Vinícius. E assim a gente trabalha com o inner join. Eu trouxe também aqui outra tabela, que é para vocês verem que a gente pode fazer vínculos em múltiplas tabelas, tá? Então, aqui no exemplo da imagem eu utilizo só 2, mas eu criei 3 tabelinhas aqui pra gente. E agora a gente vai fazer a mesma coisa e vai linkar o funcionário a essa venda. Então, além de saber o total da venda, quem comprou, eu também quero saber qual o funcionário que efetuou essa venda. Então, eu vou seguir a mesma lógica, vou chamar de inner join, dbo.funcionário, vou dar o apelido de C, on, e aqui eu vou passar o parâmetro. E o parâmetro, como a gente viu mais cedo, se a gente der uma consulta em funcionário, a gente tem o campo ID funcionário e o nome do funcionário. E na venda, a gente tem a informação do ID do funcionário. É esse campo que a gente vai utilizar de referência. Então, eu vou vincular de A o campo ID funcionário, e aqui da própria tabela funcionário, que a gente chamou de C, eu vou vincular também o ID funcionário. Então, dessa forma, eu estou vinculando o funcionário à venda. E aqui em cima, seguindo a mesma lógica também, o que a gente quer ver? O nome do funcionário, C.nome. Então, agora, se eu fizer essa consulta, eu vou ter aqui a informação do total da venda, que vem da tabela de venda, o nome do cliente, que vem da tabela de cliente, e o nome do funcionário, que vem da tabela
de funcionário. Eu tô pegando informações de 3 tabelas ao mesmo tempo. Ah, mas o nome ficou igual aqui em cima. Perfeito, a gente pode simplesmente dar um apelido. Não necessita do as, vou usar o alias aqui, as cliente. E para o funcionário, eu não vou utilizar o as funcionário. Pronto. Agora eu posso fazer o mesmo a consulta. E aqui eu tenho agora o nome dos campos alterados. Total, cliente e funcionário. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa aí foi a aula de joins, exclusivamente falando sobre o inner join. Então eu espero que essa aula aí seja bem explicativa para vocês, que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, comenta aí pra gente estar interagindo e eu poder responder as dúvidas de vocês sobre essa questão. Se você gostou, não esqueça de curtir. Comenta aí qualquer coisa para dar aquela ajudada no engajamento. Então coloca aí o que você tá gostando. Somos todos Studway. Comenta aí se você tá estudando SQL, já trabalha na área, não trabalha. O que você espera da faculdade, se você já faz ou não. Dá essa força aí pra gente. Não se esquece de se inscrever, porque a maioria das pessoas ainda não são inscritas. E valeu!